Pessoal, esse vídeo aqui vai te salvar na hora da prova. Vou te explicar apenas 7 frases que respondem a 66% das questões. Vamos lá? A primeira frase tem verdinho porque responde a mais de 100 questões de prova. Conceito de direito administrativo. Vamos lá. Direito administrativo é uma área que está inserida dentro do grande ramo do direito público. Essa área define as regras acerca das relações internas da administração, rege as relações entre a administração e os administrados e as atividades da administração. O Brasil adota o critério funcional de definição do direito administrativo. Direito administrativo, área do direito que regula a função administrativa que o Estado desempenha. Bom, mas o que é o Estado? Estado, gente, é uma pessoa jurídica de direito público formada por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa o povo que está em um determinado território. Sabe aquela sigla GVT daquela empresa de telefonia? Troca o V pelo P, GPT, governo, povo e território. Esse macete também está aqui no manual. Essa frase aqui está em verde porque ela responde a mais de 100 questões de prova. Sabendo que o Estado tem esse dever de governar o povo, quais são as funções que o Estado desempenha? O ponto importante é, estamos em uma democracia, ou seja, todo o poder que o Estado tem advém do povo. O poder é uno e indivisível. Entretanto, se a gente concentrasse todo o poder do Estado em um só agente público, ele tenderia a abusar desse poder. Ou seja, visando coibir esse abuso de poder, existe uma tripartição entre 3 poderes estruturais do Estado: executivo, legislativo e judiciário. Cada poder desempenha suas funções típicas em harmonia. Nenhum poder sobrepõe ao outro poder. Essa frase que eu acabei de falar responde a 13% das questões de prova. O poder do Estado é uno, indivisível e os 3 poderes aqui. Nós temos então um executivo que executa, um legislativo que legisla e fiscaliza as contas públicas e um judiciário que julga. Essas são as funções típicas dos poderes. Portanto, essa tripartição não segue o critério da exclusividade. Eu não posso falar que é só o executivo que executa, que é só o legislativo que legisla, que é só o judiciário que julga. Não é verdade. Cada poder desempenha funções típicas e funções que são atípicas, parecidas com as funções dos outros poderes. Lembre-se dessa frase aqui. A separação de funções entre os 3 poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o judiciário julga, preponderantemente, mas não exclusivamente. Essa frase responde a 18% das questões. Comprova o que eu tô falando, gente. As frases em amarelo respondem a 200 questões de prova e as frases que estão destacadas em vermelho respondem a 300 questões. Aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer todas as questões que são respondidas por cada página na tela do seu celular. Ainda existe uma 4ª função do Estado: função política ou função de governo. São sinônimos. Função política está ligado aos atos de alta gestão do Estado. Sanção, veto de lei, declaração de guerra são atos políticos ou atos de governo. Então já sei que os poderes exercem funções típicas e atípicas e existe essa função política ou função de governo. Mas existem alguns conceitos que eu tenho que memorizar: sistema de governo, forma de governo, regime de governo, forma de Estado. Me dá um macete. Sistema, SI mais GO. A gente segue quem, gente? Sigo o presidente, presidencialismo. Forma de governo, FO mais GO, formando fogo. Lembra do Dom Pedro colocando fogo na República? Regime de governo. Gente, regime é coisa do demo de democrático. Forma de Estado, pega o F mais o E, formando a sílaba FE, de federalismo. Entendi essa parte. Mas quais que são as fontes do direito administrativo? De onde vêm essas regras do direito administrativo? São 5 fontes do direito administrativo que você tem que estudar: lei em sentido amplo, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios gerais do direito. Vamos lá! Nós estamos em um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que estabelece as regras do direito e também segue essas regras, obedece essas regras. Ou seja, enquanto eu sou livre para fazer o que eu quiser, exceto o que a lei proíbe, o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. O Estado está subordinado à lei. Quando eu estou falando de lei, eu estou falando de lei em sentido amplo, considerando Constituição, lei ordinária, lei complementar, normas infraconstitucionais. Beleza, mas e a jurisprudência? Jurisprudência é a decisão dos juízes sobre uma questão que envolve a atuação do Estado. Te pergunto, a decisão de um juiz influencia alguma coisa na sua vida? Provavelmente não, né? Sabe por quê?
porque a decisão isolada de um juiz em um processo atinge somente as partes, não todo mundo. É por isso que a jurisprudência é uma fonte secundária, influencia de forma secundária a produção das regras do direito administrativo. Mas atenção, existem algumas decisões do Poder Judiciário que geram efeitos erga omnes, efeitos para todos, como as súmulas vinculantes, que vinculam a atuação da administração pública e todos os demais juízes. Então, lembre-se, jurisprudência, fonte secundária. Súmula vinculante é um pouquinho mais importante, fonte principal ou direta. Também são fontes secundárias a doutrina, os costumes, fontes secundárias indiretas e os princípios gerais do direito. A lei em sentido amplo é a única fonte primária do direito administrativo. Isso responde a 4% das questões. E as fontes do direito administrativo respondem a 3% das questões. 7% das questões aqui. O conceito de direito administrativo que a gente viu no inicinho da aula responde a 3% das questões de prova. Mas agora vamos estudar o aspecto mais cobrado do primeiro tópico do seu edital, conceito de administração pública. Tá tudo em vermelhinho nessa parte aqui, porque cada trecho destacado em vermelho responde a mais de 300 questões de prova. Aproxime o celular do QR Code de questões e vão aparecer as questões na tela do seu celular. Falo isso porque nesse livro aqui, fininho, de poucas páginas, estão encaixadas mais de 34 mil questões. Todas as questões de prova de nível médio e nível superior são respondidas por esse material aqui. Vamos ao que é mais importante. Conceito de administração pública segundo o critério subjetivo e conceito de administração segundo o critério objetivo. Olha o macete. A administração pública segundo o critério subjetivo está falando dos sujeitos, das entidades, dos órgãos, de quem faz parte da administração. E a administração pública segundo o critério objetivo está falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. Presta serviço público, exerce o poder de polícia, desempenha várias atividades.